Para quem não me conhece, o meu nome é Anadir Gonçalves de Oliveira. Eu faço parte da Associação Espírita André Luiz e também sou sócia fundadora dessa entidade, mas também eu faço parte da diretoria do departamento veterinário desta casa. E esta casa vai completar 40 anos. Por isso, nós vamos contar a história desta casa, mas não tem como contar a história desta casa sem contar a história do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que não existe mais esse centro, mas foi de lá que os sócios fundadores desta casa vieram. Então, por isso, a gente precisa conhecer a história daquela casa. Se eu consigo lembrar de tudo, o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, ele, antes de existir, as reuniões mediúnicas eram feitas na casa do senhor José Inácio Ferreira, que foi um dos presidentes daquela casa, e ele morava com a mãe viúva, numa casa que fica hoje, ela ainda existe ao lado do velório municipal. Quando já se pensava que precisava construir um centro, e eu muito menina, mas a minha mãe, a Anicerta Maria de Carvalho Barca, também participava das reuniões mediúnicas na casa do senhor Ferreira. Então já se pensava que precisava construir uma casa, mas era um pouco difícil, mais difícil do que agora, eu acredito. Mas na Rua José Salmento, hoje, em frente ao Brahma Esporte Clube, havia um terreno. E ao lado desse terreno morava um senhor cujo sobrenome é da família Matos, família tradicional dessa cidade. E esse senhor também era tio da dona Eunice, esposa do seu Agil Capelo. E esse senhor era espírita e, conhecendo a história desse centro que queria ser construído, ele doou esse terreno ao lado da sua casa. Também fazia parte desse grupo de médiuns um pedreiro que se chamava João Casado, e ele também tinha uma firma. Ele era pedreiro e era construtor, e ele tinha uma firma aonde ele, com seus funcionários, começaram a construção do centro, que não demorou muito, e aí o centro foi inaugurado. Antes havia alguns centros que eram assim pequenos, mas só que eu saiba, o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade era um centro que foi fundado já com uma diretoria, com estatuto registrado, com toda a documentação legalizada. Passado alguns tempos, que não foram também muitos anos, talvez uns 3 anos depois da fundação do Centro Luz, Amor e Caridade, que teve 3 presidentes, até a época em que ele encerrou suas atividades, que foi o senhor Paulino Luciano, que era um comerciante muito conceituado aqui de Agudos.
o seu Manuel Trigo, que era aposentado da Estrada de Ferro Sorocabana, fazia serviços administrativos e era muito conhecido e querido aqui em Agudos. E o senhor Ferreira, ele trabalhava no IBGE, era funcionário público. E eles fizeram parte da diretoria desta casa, foram presidentes, como eu disse. Depois de mais ou menos alguns anos, uns 3 ou 4 anos, como esse terreno era grande, construiu-se o albergue noturno. Porque o albergue foi o único que eu me lembro que existiu nessa cidade. O albergue noturno, ele foi também, tinha como funcionário o senhor Alcides Petit, que morava lá com a família, que era a esposa e 2 filhos bem pequenos, e ele era espírita e era aposentado da Companhia Cervejaria Brahma por problemas cardíacos. E o seu Alcides fez esse trabalho com muito carinho até a data em que ele desencarnou com um infarto fulminante em frente à Caixa Federal. O seu Alcides, ele fazia todo o trabalho com a esposa na organização, na faxina, e ele recebia com muito carinho os albergados que chegavam até ali, qualquer hora da noite. Esse albergado, ele preenchia uma ficha, tomava banho, recebia alimentação, que normalmente era sopa, e tinha o café da manhã. Depois de algum tempo, o centro foi reconhecido como uma entidade filantrópica e conseguiu alguma verba, tanto municipal como estadual, porque ele também teve a inscrição, conseguiu a inscrição pela prefeitura e pelo estado. E com esse dinheiro, essa subvenção que ele recebia, ele construiu mais alguns cômodos no terreno que restava atrás do albergue. Lá foi feito uma sala aonde o centro tinha uma farmácia que fornecia medicamentos com a apresentação de uma receita médica. Só assim as pessoas recebiam. O centro passou a dar alimentos para as pessoas necessitadas. Todo mês tinha uma quantidade de famílias que eram inscritas, recebiam visitas e recebiam mantimentos, que naquela época não era cesta básica que se falava. Também, depois, veio para Agudos um dentista conhecido como Dr. Katz, era o sobrenome dele, Katz, e era espírita e queria fazer um trabalho de extração de dentes com os necessitados aqui da cidade. O seu Ferreira conseguiu toda a aparelhagem e montou uma sala para ele, e ele, uma vez por semana, aos sábados de manhã, ele fazia esse trabalho com a população carente da cidade. Depois também, como tinha algumas salas, o seu Ferreira forneceu, assim como com a diretoria da casa, essas salas para professores que recebiam o pagamento pelo Estado, mas eles que iam atrás dos alunos, que era o curso do Mobral, que era alfabetização para adultos. O centro apenas cedia salas à noite para 2 professoras. Depois essas salas também, elas foram usadas para aulas de evangelização, que foi eu e a Lucila Rodrigues Fayad, que éramos as professoras. No início, foi a dona Isabel, esposa do seu Ferreira, que começou esse trabalho de evangelização.
Depois ela engravidou, precisava fazer repouso, e eu e a Lucila começamos a dar essas aulas. Quando chegava no final do ano, essas crianças que eram filho das pessoas assistidas pelo Centro Amor e Caridade, o centro tinha uma verba dessa subvenção, tudo baseado nessa subvenção, que eu e a Lucila íamos a Bauru, comprávamos o tecido e as costureiras conhecidas, espíritas ou não, confeccionavam a roupa das crianças, tanto para as meninas como para os meninos. E na época também, no Natal, as famílias recebiam uma rosca doce, que era bem, encomendava-se na padaria, mas ela era assim de um tamanho suficiente para a família daquelas crianças, né? Era o que era doado no Natal para essas famílias. A dona Isabel também, que na casa era doado também calçados e roupas, ganhava de algumas pessoas retalhos, de algumas costureiras. Então tinha uma máquina também que o centro adquiriu, e ela fazia colchas de retalho para dar para essas famílias. Então, pelo que eu me lembro, na época, os serviços de assistência social da cidade, que era fornecido pela prefeitura, era muito precário. Então, o Centro Luz, Amor e Caridade, ele fez um serviço na área de assistência social para as famílias carentes dessa cidade, um trabalho grandioso, porque eu consigo lembrar que era a única entidade que fazia um serviço desse porte. O ano, eu poderia dizer o quê? O centro, se estivesse funcionando hoje, ele teria uns 80 anos. Então, seria assim, 1930, por exemplo, mais ou menos. Seria mais ou menos, eu não lembro a época. Eu era muito pequena. E eu também não me atentava muito para detalhe de que forma exatamente tudo isso era feito, como que foi conseguido essa subvenção. Isso eu não sabia pela minha idade, né? Mas o que eu posso lembrar é que a minha mãe, a dona Niceta, ela era uma árdua trabalhadora daquela casa, assim como os outros da diretoria. A diretoria era montada por pessoas espíritas, idôneas, então era uma casa que fazia um trabalho, tanto na parte espiritual, como na parte material, com muita responsabilidade, com muito carinho, sempre assim, pedindo auxílio da espiritualidade para cada trabalho que era feito naquela casa, de uma forma ou de outra. E depois de alguns anos que eu digo, vamos dizer que isso aconteceu durante uns 30 anos, mais ou menos, uns 25 a 30 anos, que eu acredito, que a minha lembrança me ajuda, o centro essa subvenção foi sendo cortada aos poucos. Então já não se dava para fazer esse grandioso trabalho que era doação de alimentos, roupa e calçado, sim, porque a população colaborava. Mas, por exemplo, os medicamentos, então, a farmácia foi desativada, o gabinete dentário foi desativado, o albergue noturno foi desativado por conta de não ter mais condições financeiras para continuar esse trabalho. E o que eu não me lembro, se foi doação ou se não foi, o senhor Ferreira conseguiu um terreno na rua Capitão Francisco Avato, número 540. Eu lembro porque eu dei aula lá naquela creche muitos anos como funcionária municipal, por isso eu lembro até o número de lá.
Mas ele ganhou aquele terreno, ou ele adquiriu com dinheiro de subvenção. E começou a construir a creche, mas estava muito difícil. Como as outras partes da casa foi desativada também, como eu disse. E eu me lembro que a minha mãe, talvez pela moral que ela tinha, pelo carinho que ela tinha, pela personalidade, enfim, ela era muito ouvida naquela casa. Então, enquanto ela estava na diretoria da casa, fazia parte daqueles trabalhos, ela era muito ouvida e eles respeitavam tudo que ela falava. E a minha mãe, o seu Ferreira tinha sugerido, talvez pelo desespero de angariar dinheiro, né, para manter as atividades da casa, ele queria construir 2 salas no único espaço que sobrou, que era na frente do centro. Seria conjugado ali com o centro. E minha mãe falava, não pode pôr comércio aqui na casa. O senhor não pode ter comércio na casa. Aí ela acatava. E depois, o que aconteceu? Minha mãe desencarnou. E acho que uns 2 anos, nem foi muito longe isso, foi construída as 2 salas na frente do centro. Numa das salas do fundo que estava desativada, montou-se uma tipografia. E começou a tipografia para prestar serviço para angariar dinheiro. Na frente também foi montado um comércio que antes era para ser um salão de beleza, né? Cabeleireira, manicure. E na outra sala, corte e costura, que ia cobrar de algumas pessoas e ia dar curso para outras. Mas não foi assim que aconteceu. E desde então, as coisas foram ficando cada vez, vamos dizer, o centro foi indo para trás. E também, eu já tinha me afastado do centro por conta que eu estava com as crianças pequenas. As 2 filhas minhas mais velhas eram bebê. E eu não estava mais frequentando a casa como eu frequentava na época da minha mãe, desde pequena, desde criança mesmo, desde os 7 anos. Aconteceu que um dia eu precisei dar um recado lá no centro. E quando eu cheguei, que eu entrei, era um sábado à tarde, que eu entrei por uma porta ao lado, tinham colocado um biombo no fundo do salão com uma maca. E pediram para me esperar para poder conversar com quem eu precisava conversar ali, que era a dona Isabel, a esposa do seu Ferreira. Só que eu aguardei e fiquei ouvindo algumas comunicações. Como, por exemplo, o espírito deu comunicação, falou que estava com sede. Levaram um copo com água para o espírito tomar a água. Aí saiu um cachorrinho, que era o Peri, eu nunca esqueço do Peri. Saiu da sala, o Peri estava ali sentadinho, quietinho, deitadinho, não sei também. Saiu o Peri latindo de lá de dentro. Eu fiquei meio espantada com o que eu estava vendo. Aí quando terminou tudo, que eu ia ser atendida, saiu uma senhora de roupa toda de branco e com algumas guias no pescoço. E eu dei o recado e fui embora, muito assustada e entristecida com o que eu estava, com o que eu vi. Mas passou algum tempo e o centro estava funcionando. Passou algum tempo, eu senti que eu precisava voltar para as atividades da casa, mas eu não era médium. Eu apenas era frequentadora da casa, do Centro Amor e Caridade. E eu senti que eu precisava voltar a trabalhar, voltar a fazer alguma coisa, ou frequentar alguma coisa. Eu precisava voltar, porque eu não deixei de ser espírita porque eu me afastei. E aí eu voltei. E quando eu voltei,
o seu Valdemar Rodrigues, pai da Cuca, que nós todos conhecemos a Cuca, né? E como ela diz, eu sou a Cuca boa, eu não sou a Cuca má. A Cuca, a Neide, a Lucila, elas já eram filhas do seu Valdemar, mas já eram assim espíritas, né? A Lucila trabalhava com a mediunidade, só que ela estava morando fora, em outra cidade, mas nas férias ela vinha, o mês todo que ela ficava, ela frequentava a casa. E aí, o seu Valdemar que era esclarecedor. O Gilberto também fazia esse trabalho na casa. E quando eu voltei, eram eles que estavam na casa. Mas passou um tempo, o seu Valdemar se afastou. Eu nunca soube se ele se afastou pela enfermidade, que ele estava com Parkinson, e estava assim já estava muito agressiva, e eu acho que ele estava tendo alguma dificuldade, mas não era tanta. Mas eu não sei porque ele se afastou. E o Gilberto também só ia numa reunião, praticamente. E eu voltei. Quando eu voltei, eram essas pessoas que estavam lá. O seu Ferreira normalmente estava na gráfica à noite trabalhando. Ele aprendeu a fazer o trabalho e ele fazia o trabalho à noite também. E às vezes eu me lembro que acontecia que precisava faltar o seu Valdemar ou o Gilberto, tinha que alguém chamar ele para fazer o trabalho na casa, né? Como esclarecedor, ou se era na quinta-feira, que era dia de palestra, que fazia uma explanação do Evangelho, precisava ir lá chamar ele. Aí ele vinha, todo esbaforido, lavava a mão, porque estava muito, eu lembro da mão dele muito cheia de graxa, e fazia esse trabalho. Então foi feito, começou dessa forma, mas eu continuei. Aí ninguém, por exemplo, aí chegou o João Laures, a Lucinha, que era esposa do João, que o João já faleceu, a Lucinha, sua esposa, Lúcia Ercília Laures, a irmã dele, Lúcia Laures, né? Chegaram no centro, mas estavam começando a conhecer a doutrina, mas principalmente o João já tinha lido muito, já estava encantado com a doutrina e começou a frequentar. E só que nós éramos muito unidos, né? Eu e o João com a família e mais o Gilberto, mas todo mundo via que alguma coisa estava errada naquela casa, mas ninguém falava para o outro, porque eu nem sei, acho que a gente tinha até cisma de estar sendo, tá pensando que realmente não podia não estar acontecendo, está equivocado com esse acontecimento. Então não sei se era por isso, ninguém falava nada. Aí o Gilberto se afastou completamente da casa. E aí, eu me lembro que isso a Lucinha vai saber contar melhor. Eu lembro que eu também, um dia estava na minha casa à tarde, quando eles chegaram, os três, e falaram que eles iam se afastar do centro, porque o Gilberto já havia, eles primeiro foram procurar o Gilberto, aonde ele explicou o porquê ele estava afastando, que ele estava vendo que já estava tendo acontecimento que não estava condizente com os ensinamentos de Allan Kardec. E aí o Gilberto explicou com detalhe, eles vieram até mim e falaram: o Gilberto acho que não vai mais no centro porque está acontecendo isso, que é o que eu acabei de falar, e eu também falei o que eu estava sentindo, eles também se abriram e nós vimos que ali não era mais o nosso lugar, porque nós não queríamos trabalhar daquela forma. Eu não posso deixar de falar das pessoas daquele centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que começou lá longe. Porque se essa casa existe, e se nós aprendemos a trabalhar, nós, sócios fundadores dessa casa, alguns já partiram, há pouco tempo o senhor vivo, é graças àquela casa. Eu não posso deixar de falar
que foi feito um trabalho grandioso daquela casa em prol das famílias carentes dessa cidade. E quando eu lembro de tudo que aquela casa fez em termos de caridade material mesmo, foi assim, foi um trabalho grandioso para uma casa que estava começando nessa cidade. Naquela época, se a nossa foi difícil, eu imagino para aquelas pessoas. Então a gente não pode nunca deixar de lembrar deles, que eles foram assim os bandeirantes espirituais do espiritismo dessa cidade. Porque nós não podemos esquecer, se nós tivermos dificuldade na parte de tudo, na parte de falar da doutrina, de viver a doutrina, porque eles muito pior, porque a cidade com o maior seminário da América Latina, com o convento onde formava as freiras, com o colégio feminino dirigido por irmãs de caridade, freiras, um hospital onde na minha época de infância tinha 2 médicos, depois veio o doutor Jorge, mas era o doutor Vicente e o doutor Lopes, Manuel Lopes, que também foi prefeito nessa cidade e ajudou muito o outro centro na época em que seu Ferreira era presidente. Então, eu diria que eles tiveram muita dificuldade com toda essa gente, com essa religiosidade na cidade católica. Foi muito preconceito, foi muita dificuldade e eles conseguiram. E também eu não posso deixar de dizer que se hoje nós temos assim um estatuto, um regimento interno, um trabalho primoroso nessa casa, que eu falo isso com muito orgulho, mas no sentido de felicidade, de alegria, e se tudo tem caminhado bem, o nosso estatuto, o nosso regimento interno e muitas atividades da nossa casa têm servido de modelo para a região. Mas nós só conseguimos isso porque tudo aquilo que nós vimos que não funcionou na outra casa, no Amor e Caridade, é o que nós não poderíamos fazer aqui. Então nós aprendemos com eles, sim, aprendemos com os erros que eles cometeram, a não cometer os mesmos erros, que é o que nós não vamos fazer. A gente é rígido, nós da diretoria dessa casa, principalmente os mais antigos, nós somos bastante rígidos, não aceitamos quando alguém pensa que alguma coisa pode ser feita à moda da casa, não pode, porque nós sabemos que foi muito lamentável aquela casa ter terminado como terminou. Porque quando é que aquela casa começou a desmoronar? Foi quando se deu mais valor ao ter do que ao ser. Foi quando se preocupou mais com a parte financeira e foi esquecendo a parte espiritual. E nós, jamais, também aprendendo por lá, não podemos nunca deixar de dar maior atenção, maior carinho com esse trabalho filantrópico que é feito nessa casa, porque fora da caridade não há salvação. É a frase que nós todos conhecemos, que a gente cansa de falar, mas que eu vivi isso. E nós só não ficamos naquela casa e tentamos reerguer ela, porque realmente foi feito tudo que se podia para modificar novamente aquela casa, mas não deu. Acredito que a espiritualidade ficou muito decepcionada
Mas como espíritos elevados, entendendo que nós cometemos muito erro. Mas imagina o quanto a gente pede para a espiritualidade ajuda quando se está fazendo qualquer trabalho de qualquer natureza numa casa espírita. Ajuda de todos os lados vem para que a gente consiga atingir aqueles objetivos que a gente propôs. Eles vêm nos ajudar. E depois a gente não sabe como trabalhar, a gente acha que se envolve mais com o material do que o espiritual, e aí eles não podem mais fazer nada. Não podem fazer nada. Então nós fizemos o que foi possível na época, mas não deu para reerguer aquela casa.